hoje eu vou falar para você sobre a relação entre o consumo da chia e da linhaça com o açúcar do sangue e o controle do diabetes. Acrescentar essas sementes maravilhosas pode ajudar muito você a controlar melhor o seu diabetes e os níveis de açúcar do sangue, o que é ótimo para quem tem diabetes, pré-diabetes e para quem quer emagrecer também. Vou te falar, inclusive, como fazer isso no dia a dia, tanto para doce quanto para salgado. Fica aí até o final que você não vai querer perder. Se você adora dicas de nutrição, saúde, boa forma, você vai amar o canal. Aproveita então, se inscreve, lembra de ativar o sininho para receber as notificações. Eu tenho vídeo novo todos os dias, você vai amar muito. Aproveita também, dá um pulo lá no Instagram. Me segue por lá que eu tenho outros vídeos, dicas, novidades, eu mesmo, nome aqui do canal, @nutricionista Patrícia Leite também. Vamos começar a falar então sobre a correlação entre o consumo dessas sementes maravilhosas e o diabetes e o controle do açúcar do sangue. Lembra que eu tenho vídeos aqui no canal, na verdade tem uma playlist falando dessas super sementes para nossa saúde, eu vou deixar ela aqui embaixo, porque nessa playlist eu também falo de outras sementes, como semente de girassol, semente de gergelim, semente de abóbora, dentre tantas outras. Mas nesse vídeo aqui eu escolhi falar especificamente da chia e da linhaça, porque elas são sementes quase primas, assim. Elas têm muitas características compartilhadas e por isso que a gente meio que fala que você pode optar por uma ou por outra. Claro que a chia vai ter sempre um sabor mais neutro do que a linhaça, mas a linhaça acaba sendo às vezes mais acessível e mais barata pra gente acrescentar no dia a dia. Então fica mesmo a seu critério qual delas você vai escolher para ter esses benefícios que eu vou falar aqui agora para você. Primeiro grande benefício dessas duas sementes é a quantidade de fibra naturalmente que elas possuem. Elas têm uma grande quantidade de fibra dietética e a gente sabe que a fibra ajuda muito a lentificar a absorção do alimento, do bolo alimentar que está presente no estômago, ou seja, quando você acrescenta a chia ou a linhaça a uma refeição, qualquer refeição que seja, você vai lentificar a digestão dessa própria refeição, o que é bom porque a gente sabe que quanto mais tempo o alimento leva para passar do estômago para o intestino, quer dizer que mais gradualmente o açúcar naturalmente presente no alimento, o carboidrato dele vai ser absorvido. Então você vai ter um menor pico de glicose, consequentemente um menor pico de insulina, e vai ser mais fácil para você manter o controle glicêmico e deixar a sua glicose mais no platô, como a gente chama. Elas também têm um efeito muito legal que se chama efeito gelificante. Elas têm uma grande quantidade de reter água, grande parte do peso dela, mais do que o peso dela em água, isso por conta da mucilagem naturalmente presente nessas duas sementes especificamente. Elas são sementes que gelificam. A gente vê isso quando a gente faz um pudim de chia, um pudim de linhaça, um ovo de linhaça, né? Elas formam aquele gel, como se fosse uma clara de ovo mais viscosa. Isso ajuda muito a aumentar a saciedade precoce, o que faz com que você coma menos daquela refeição, né? De outros alimentos, possivelmente até mesmo mais calóricos. Isso ajuda a consumir menos alimento, que ajuda no controle da glicose e ajuda também a retardar a liberação, mais uma vez, desse bolo alimentar para o intestino, facilitando o controle da glicemia também. Além delas terem um baixo índice glicêmico, porque elas por si só têm basicamente zero carboidrato líquido, quando você observa a informação nutricional delas, elas têm carboidrato sim, mas maior parte desse carboidrato vem dessas fibras que eu falei para você, então o índice glicêmico dela é muito, muito baixo e isso ajuda a baixar a carga glicêmica da refeição, que é excelente para quem quer controlar o açúcar do sangue e o diabetes. Outro ponto super interessante dessas sementes é que elas têm um perfil de gordura muito saudável. Elas são ricas em gordura, sim, e é uma gordura extremamente saudável, precursora do ômega 3. A gente sabe que o ômega 3 é uma gordura naturalmente anti-inflamatória, que ajuda muito na nossa saúde, ajuda muito inclusive para quem tem diabetes, que a gente sabe que as pessoas que têm qualquer tipo de doença crônica têm uma maior tendência a terem uma inflamação crônica de baixo grau mais persistente. Eu até tenho um vídeo aqui no canal falando dos 5 principais sinais que você está inflamado e não sabia, vou deixar aqui embaixo na descrição para você. E essas sementes, junto com uma alimentação equilibrada, podem ajudar você a diminuir a inflamação do seu corpo também. Vale relembrar que por conterem essas gorduras saudáveis, essas gorduras também vão ajudar no esvaziamento gástrico, a identificar o esvaziamento gástrico, e também vão ajudar nessa saciedade precoce, da mesma forma que aquelas fibras e a mucilagem faziam. Então acaba sendo um combo do bem nessas sementes tão pequenininhas. Existem estudos científicos que já foram feitos especificamente com humanos e o consumo dessas sementes para se verificar como a glicemia se comportava quando a gente começa a oferecer essas sementes. Então, estudos já verificaram que elas podem ajudar a diminuir a glicemia pós-prandial, ou seja,
evitar que o açúcar do sangue aumente muito após as refeições, e teve estudos que já verificaram também que elas podem ajudar a controlar a hemoglobina glicada. Claro que ela não vai fazer milagre, né, gente? Não adianta você consumir a chia ou a linhaça e o restante da alimentação ser desequilibrada, com muito açúcar, muito carboidrato de alto índice glicêmico, com muito industrializado. Então, obviamente, você vai ter que ajudar a chia e a linhaça a te ajudarem também. Lembra que eu tenho aqui no canal uma playlist falando tudo para diabéticos, que tem dicas não só para quem vive com diabetes, mas para diabetes, para quem quer controlar o açúcar do sangue para emagrecer, para diminuir a resistência à insulina. Eu vou deixar isso aqui embaixo na descrição. Lembra que a ideia do vídeo é trazer para você um alimento que pode te ajudar de forma complementar, mas obviamente não vai ter milagre. Você também vai ter que ter uma alimentação equilibrada, você vai ter que fazer exercício físico para gastar esse excesso de glicose que está circulando no seu organismo, melhorar a resistência à insulina, vai ter que dormir bem, evitar bebida alcoólica, evitar fumar. Então dá uma olhada lá na playlist que tem muitas outras dicas que podem te ajudar. Se você está querendo saber como acrescentar mais essas sementes no dia a dia, acaba que é muito fácil, porque elas entram assim, em qualquer tipo de refeição. Elas podem ir desde o café da manhã até a sua ceia. Então, dependendo se é uma pequena refeição, você pode botar por cima do iogurte, da sua salada de fruta, você pode misturar com uma vitamina, com um suco verde. Elas entram muito bem, tanto puras mesmo, quanto batidas. Mas lembra que se ela estiver inteira, ela vai ter aquele poder gelificante mais aumentado, porque ela incha e retém mais água. Por isso que tem aquela água de chia, tem um vídeo falando também sobre isso aqui no canal para emagrecer. Então, se você quiser trabalhar mais com essa questão da saciedade precoce, mantenha a semente íntegra e hidrata ela antes, uns 15 minutos antes de consumir. Claro que também você pode utilizar as refeições salgadas. Eu tenho muitas receitas com chia e com linhaça, eu vou deixar na minha playlist aqui embaixo na descrição. Mas você pode colocar por cima das suas saladas, por cima do frango, cozinhar junto com o arroz, para diminuir o índice glicêmico do arroz branco mesmo, então acaba sendo uma opção bastante versátil. Lembra que basicamente a diferença da chia para a linhaça acaba mesmo no sabor. Eu tenho um vídeo aqui falando qual é a diferença da chia para a linhaça, qual das duas ganha. Vou deixar aqui embaixo na descrição, porque elas acabam tendo algumas diferenças mesmo, mas basicamente o perfil nutricional é bastante similar. E como eu te falei, né, uma das grandes diferenças é a questão visual e a questão do sabor. Isso porque a linhaça, por ser normalmente aquela linhaça dourada que a gente utiliza, mesmo que você utilize a linhaça marrom, ela se mascara mais em pães, em panquecas, até mesmo nas saladas de frutas. Então, normalmente as pessoas visualmente não identificam tanto a linhaça quanto a chia, que é pretinha, parece uma semente de morango. Ao passo também, né, que tem outra diferença, que a linhaça, se você processa ela, moe ela ou compra a farinha dela antes, ela pode ter um perfil mais amargo por conta da oxidação dessa gordura, e a linhaça tem um sabor mais residual do que a chia. A chia não tem gosto absolutamente de nada. Então, se essa questão visual não for realmente um problema para você, que a gente está oferecendo, né, para uma pessoa mais idosa, uma pessoa com mais resistência alimentar, você pode optar pela chia, porque ela acaba sendo muito mais neutra do que a linhaça e vai tão bem quanto a linhaça em qualquer refeição. Você pode fazer a própria farinha, tanto da chia quanto a da linhaça. O ideal mesmo é que, se você for utilizar em forma de farinha para panqueca, para bolo, para biscoito, você bata a farinha e use na hora, justamente para evitar essa oxidação e essa rancificação das gorduras, como eu te falei. Me conta aqui embaixo, então, se você tem hábito de consumir alguma dessas sementes ou outra semente. Qual a alimentação aí? Qual a semente que não falta na sua alimentação? Eu vou adorar ver o seu comentário. Lembra de dar curtida no vídeo, porque aí você também me ajuda. E compartilha com quem vai gostar, com quem precisa. Vamos juntos ampliar essa corrente do bem, que é isso que eu quero aqui com o canal. Até a próxima, tchau, tchau!